diz assim, Mateus capítulo 5 e o verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mais uma vez, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quem crê que Deus ainda fala? Pode ocupar os seus lugares. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu quero falar nessa noite uma questão sobre o choro. Quando se fala em choro, as pessoas já pensam logo em notícia triste. Quando se pronuncia a palavra choro, algumas pessoas pensam em desespero. Choro, desespero. Choro, provações. Choro, angústia. Mas o choro, ele faz parte da nossa vida. É impossível um ser humano que nunca chorou na sua vida. Já nascemos chorando. Interessante, né? O bebê, quando ele está no ventre da sua mãe, e quando ele sai, como ele não conhece esse mundo, ele começa a olhar para um lado, para o outro, para ele tudo é estranho. E automaticamente o bebê faz o quê? Ele chora. Já nascemos chorando. E muitas pessoas ignoram o choro. Vivemos numa sociedade que as pessoas usam meios para impedir as pessoas a chorar. Perceba bem que a indústria sempre busca um jeito de impedir a pessoa a chorar. Começa a reparar na criança. Hoje, a criança começa a chorar. O que a mãe faz? Entrega um celular. Quando a mãe entrega um celular para essa criança, automaticamente a criança começa lá a olhar os desenhos e para de chorar. E se insiste em chorar, a mãe ainda olha para a criança e fala assim, engole o choro. Engole o choro, criança. E a indústria sempre acha um jeito de parar. As pessoas não podem chorar. As pessoas têm que rir 24 horas por dia. A pessoa tem que rir, então vamos achar um meio das pessoas não chorar. Porque quando eu vejo uma pessoa chorando, é triste. Então vamos achar uma solução para que essas pessoas parem de chorar. Mas é um sentimento que Deus deixou para o ser humano. E chorar faz bem. Algumas pessoas dizem que quando você chora, você desabafa e coloca aquela angústia que está aqui dentro para fora e com choro parece que está lavando tudo e de repente você para de chorar e parece que alivia. Não tem como deixar de parar de chorar, mas existem vários choros e eu quero falar com você nessa noite de alguns choros. Porém, o choro, mas com o consolo de Deus. Porque quando você chora, você precisa de um consolo. Quando você chora, automaticamente você precisa que alguém olhe para você e fala, eu vou falar palavras, eu vou abraçar, eu vou dar um jeito para que você pare de chorar. Existe o choro, mas tem que ter o consolo. E eu gostaria de falar sobre isso. O choro do crente, mas o consolo de Deus. Talvez eu estou falando com pessoas que estão presentes aqui, acompanhando pela rádio, pelas redes sociais, que hoje chorou. Ou esse momento está chorando. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Tem choro, mas tem consolo de Deus chegando. E de tanto chorar, algumas pessoas inventaram algumas expressões que talvez você já ouviu alguém falar. A famosa lágrima de crocodilo. O que seria essa lágrima de crocodilo? Essa história não é de agora, é há muito tempo atrás. Lá no Rio Lindo.
Os crocodilos lá, e parecia que estava seus olhos lacrimejando, e as pessoas olhavam e falavam, nossa, um crocodilo ali chorando. E quando as pessoas se aproximavam, o crocodilo vinha, opa, dava o bote. E ficou essa expressão, a famosa lágrima de crocodilo. Mas eu não quero falar dessa lágrima fingida, essa lágrima de crocodilo, não. Eu quero falar de uma lágrima verdadeira, de um choro verdadeiro em certas ocasiões. E eu quero que você compreenda. E talvez algum choro que eu vou falar aqui, você se encaixe nele. Mas o que é importante é que você entenda que quando tem choro, há o consolo do Senhor chegando. Eu quero falar de um choro aqui, que é relatado na Bíblia, em Êxodo, capítulo 3, o verso 9. O povo de Israel, como escravo ali no Egito, a angústia daquele povo era tanto, a aflição daquele povo era tanto, que está escrito na palavra de Deus, que o choro daquele povo subiu aos céus. Que interessante, né? Às vezes choramos e parece que pessoas do lado fingem que ouve. Às vezes choramos e pessoas na nossa frente falam, engole o choro, para com isso. Mas é interessante que aqui a palavra do Senhor diz que aquele povo estava em aflição. Faraó vai nos deixar aqui como escravo. O trabalho triplicou, está duro, está difícil. Mas o choro daquele povo subiu ao céu. Você sabia disso? Que o choro do crente, ele sobe diretamente para os céus. E esse choro, essa angústia, subiu diretamente para o céu. Se tem choro que sobe, o consolo do Senhor vai ter que descer. E logo o Senhor envia o Moisés, o servo Moisés. E ali Moisés, através daquela chamada maravilhosa, faz sinais e maravilha. E aquele povo que era escravo ali no Egito, consegue escapar das garras de Faraó. Porque o povo chorou, a oração subiu e o consolo de Deus veio. E o povo atravessou o mar e cantou lá do outro lado. O choro do crente sobe. Você já chorou hoje? Se você tem chorado, o teu choro tem subido. E se o teu choro tem subido, meu irmão, se o teu choro tem subido, o Senhor é poderoso para enviar o socorro até você. O povo ali aflito, chorando, as aflições, os pais ouvindo, Faraó ouvia, mas o choro ia diretamente para o trono do Senhor. E o Senhor falou, tem um povo ali chorando. Tem um povo ali, olha, um povo ali escravo, não. Esse choro aqui, subiu aos céus. Eu vou interceder por esse choro. Eu vou mandar um socorro para esse povo. O choro daquele povo, e veio o consolo, com sinais e prodígio ali no deserto. E aquele povo ali, passou. O choro subiu, e o consolo do Senhor desceu. Eu quero falar do outro choro. O choro que Deus ouve, que se encontra em Gênesis, a história de Agar e Ismael. Agar, ela achou que, ao ter um filho como Abraão, ela pensou, conquistei, agora Abraão vai deixar Sara, e eu vou ficar aqui, vou assumir toda aqui essa fazenda, e tudo é meu. Mas Sara, que tinha a promessa, ela falou, não, Agar, o seu lugar não é aqui. Ordenou para Abraão, olha Abraão, pega Sara, pega Agar, e seu filho Ismael, e lança fora daqui. E agora, Agar vai para o deserto sem nada. E ela olha para um lado, não há socorro. Olha para o outro, não há socorro. Se desespera. E a Bíblia diz que ela deixa a criança no espaço e corre. E aquela criança desesperada começa a chorar. E Agar não pode fazer nada, não tem condições. Não pode voltar para pegar aquela criança começa a chorar, se desesperava. E Agar olha de longe aquela criança, o Ismael, e ele começa a chorar. Só que está escrito no texto, que diz assim, o Senhor
ouviu o choro daquela criança. Aquele choro, aquela criança desesperada naquele deserto. Aquela mãe olhando para o lado e não tem como ajudar. Mas o choro daquela criança subiu também para o céu. E o Senhor ouviu o choro daquela criança. E eis que o Senhor envia o anjo e envia a provisão para aquele lugar. O anjo aparece com alimento para aquela criança. E aquela criança e aquela mãe recebe a providência do Senhor. Deus ouve choro. O choro sobe e tem consolo. E quando você chora, Deus ouve também. Ele não é um Deus surdo, Ele ouve. Aquela criança naquela situação desesperada. E o Senhor ouviu e mandou a providência. E eu pergunto novamente. Você tem chorado? Será que cessaram as lágrimas? Será que o povo de Deus parou de chorar? Aprendemos aqui, que um povo aflito chorou e subiu. Uma criança aflita chorou e Deus ouviu. E o consolo do Senhor chegou também. Eu quero falar de outro choro, que se encontra no Salmo 137. O choro da saudade. Quem já chorou por saudade de alguém aqui? Eu acho que esse é dos choros que mais choramos, né? Saudade. Aqui nós encontramos no Salmo 137, o povo de Israel que estava cativo na Babilônia. E ali ele estava junto aos ribeiros. E os babilônios falavam, olha, cante, pede os seus salteiros aqui, canta para nós. E eles falaram, não podemos cantar, estamos numa terra estranha. E eles começaram a chorar com saudade de Jerusalém. Jerusalém, aonde eles adoravam, mas infelizmente eles não obedeceram à palavra do Senhor. E ele estava ali à beira daquele rio com saudade de Jerusalém. Mas o consolo do Senhor logo veio, que a profecia foi 70 anos. Ia ficar ali como cativo, com saudade de Jerusalém. Mas depois dos 70 anos, aquele povo retornou para adorar o Senhor lá em Jerusalém. Se tem saudade, se tem choro, tem o consolo do Senhor. Talvez você está com saudade da presença de Deus. Pregador, pode isso? Pode. Quantas pessoas buscavam mais a presença de Deus? Quantas pessoas dedicavam mais a sua vida na oração? Quantas pessoas oravam mais, jejuavam mais, se dedicavam a adorar o Senhor? Está com saudade? Mas tem um Deus que vai te consolar. Ele vai colocar esse amor novamente, para que você venha voltar a adorar o Senhor como você adorava. O povo estava ali em terra estranha, mas como adorar em terra estranha? Mas dava saudade. E o Senhor falou, logo, logo, vocês vão voltar a adorar o meu nome lá em Jerusalém. Saudade e choro. Tem um profeta na Bíblia chamado Jeremias. Ele tem um título de profeta chorão. Por que profeta chorão? Ele chorava por aquele povo que recebia a palavra do Senhor, mas jogava fora. Apostatavam-se da fé. E ele é chamado como profeta chorão. Ele chorava por aquele povo. Ele chorava pelas almas. Bom é chorar por aqueles que receberam a palavra do Senhor, mas hoje não está entre nós. Você tem chorado por essas pessoas? Eu quero falar de outro choro, muito interessante. É o choro de Pedro e o choro de Judas. Ambos passaram por uma situação de traição. O Judas, ele traiu o Senhor por 30 moedas de prata. O Pedro, ele falou que iria com o Senhor, se possível até a morte. Mas quando os homens ameaçaram matar o Senhor, prender o Senhor Jesus, o Pedro, negou o Senhor.
E a Bíblia fala que Pedro, ele chorou amargamente. Que choro é esse? Um choro amargo. Um choro doído. Quando ele olhou e viu o Senhor ali, prestes a ser crucificado, ele chorou, se desesperou. E ele pensou, o que eu fiz? Eu traí a confiança do mestre. E ele chorou. Mas foi um choro amargo, um choro de arrependimento. E esse choro, ele dói na alma. Esse choro de arrependimento é um choro amargo, lágrimas amargas. E o Pedro e o Judas passam pela mesma situação, só que há uma diferença nesse choro. O Judas, ele pegou as moedas e jogou. O Judas, ele teve um arrependimento, mas que chamamos de remorso. Ele não foi buscar o consolo que estava em Jesus. Ele foi se enforcar. Porém o Pedro, ele se arrependeu. E depois que ele se arrependeu, e quando o Senhor ressuscitou, ele recebeu o consolo de Jesus. Jesus foi até ele e falou, Pedro, por 3 vezes, tu me amas? Eu amo, Senhor. Tu me amas? Eu amo. Pela 3ª vez, eu amo, Senhor. Aquele choro que o Pedro derramou, mas ele se arrependeu. O Judas não se arrependeu. Foi um remorso, logo tirou a sua vida, suicidou. Mas o Pedro, foi um choro de arrependimento. E o consolo veio. Jesus veio e consolou Pedro. Você já chorou por isso? Você já teve aquele choro de arrependimento? Aquele choro amargo. O choro do arrependimento, ele dói na alma. O choro do arrependimento é algo que você fez e você fala, eu me arrependo, Senhor. Mas se tem choro de arrependimento, tem o consolo vindo até o encontro nessa noite. Choro do arrependimento foi o choro do Pedro. Porém, o Judas não recebeu esse consolo. Quando falamos de choro, não podemos esquecer também de Jesus. Jesus chorou. Olha, que interessante. Jesus se compadecia das pessoas. Jesus curava. Jesus viu o sofrimento daquelas pessoas. Aquelas pessoas que estavam angustiadas. Aquelas pessoas que passavam por dificuldade. Olha que Jesus acompanhou o sofrimento daquelas pessoas. E como Jesus, humano, tinha sentimento, ele chorou também. Certa feita, o seu amigo Lázaro, a qual ele amava, junto com Marta e Maria, e o Lázaro vai ficar doente. Conhecemos essa história, a qual Lázaro ficou doente, só que o Senhor foi para outra cidade. E a notícia chegou até o ouvido do Senhor, olha, seu amigo está doente. E Jesus falou, não, ele não está doente, calma, ele dorme, calma. Passou 4 dias da morte de Lázaro. E Jesus volta para aquela cidade. E ele encontra aquela cidade chorando. Ele encontra Marta e Maria desesperada, o choro da morte do ente querido, um choro de desespero. E a Bíblia descreve que Jesus chorou, mostrando que ele tem um sentimento. Mas como Jesus é o consolo, Jesus chegou até aquelas 2 irmãs e disse, olha, se acalme. Essa morte aí, ó, vocês vão ver, é para a glória de Deus. E Jesus foi até o túmulo, ordenou que Lázaro saísse dali. Lázaro sai para fora. E aquelas 2 irmãs desesperadas, e vem o consolo. Jesus chorou, mas ele trouxe o consolo, a ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. Mesmo que esteja morto, o consolo do Senhor chegou também para aquele lugar. Jesus vai chorar outra vez. Ele chora quando ele vê em Jerusalém um povo ingrato. Um povo que teve o privilégio de estar com o Senhor face a face. Mas aquele povo
infelizmente, desperdiçou aquela oportunidade. Jesus olha para o lado, nem a sua família acreditava. Da sua casa de oração, Covid, ladrão. E Jesus olha para Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar aqui, como a galinha junto os seus pintinhos. Quantas vezes eu quis ajudar, mas vocês desperdiçaram. E Jesus chora por aquela nação chamada Jerusalém. Jesus vai chorar também lá no Géstemane, no qual o seu suor se transforma em gota de sangue. E esse choro é especial. Esse choro é um choro para a humanidade. Foi o choro onde que ele bebeu aquele cálice amargo com a sua própria vida. Mas aquele choro foi especial. Aquele choro lá no Géstemane foi para comprar um povo especial, zeloso e de boas obras que está aqui, que está nos acompanhando. Esse choro foi um consolo para a nossa alma. Esse choro foi um consolo para o nosso ser. E Jesus mostra que ele chorou também. O choro e o consolo faz parte da nossa vida. Eu poderia citar vários choros aqui e vários consolos. Mas eu quero que você entenda essa palavra. E eu tenho uma palavra boa para falar para vocês aqui. Você sabia que o choro tem prazo? O choro, ele é só um tempo. O choro é uma fase. O choro, ele não dura. Tem um tempo para chorar. Mas eu quero falar uma palavra para você. O choro, ele dura uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro tem uma duração. O choro tem uma duração, você sabia disso? Talvez você tenha pensado, mas, meu Deus, eu tenho chorado muito. Eu tenho chorado, faz parte o choro, meu irmão. Mas se alegra nisso, porque o choro tem uma duração, ele não vai durar a vida toda. Ele não vai durar, ele tem um prazo, é uma fase da nossa vida. Tem choro, mas tem consolo do Senhor. Eu gostaria que você tomasse posse dessa palavra, você que está acompanhando aqui, tomasse posse dessa palavra. Está chorando hoje, mas vai sorrir daqui a pouco. Está chorando, mas haverá alegria, o consolo do Senhor está chegando. Aleluia! Oh glória! Chorar é bom. Chorar é bom. Desabafa. Chorar é bom. Colocamos para fora. E às vezes você está chorando, a pessoa olha assim, engole o choro. Que coisa feia. Está chorando, desse tamanho chorando. Tem um ditado aí que diz que o homem não chora. Que coisa é essa, o homem não chora? Chora sim. O homem de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, ele chora porque ele sabe que tem um consolador. Ele chora porque ele sabe que nos braços do Senhor ele está bem confortado. Ele chora, ele se angustia, ele passa por tribulações, angústia, mas ele chora. Seja um crente chorão, meu irmão. Seja um crente chorão. Tem pessoas que são duros, não choram de jeito nenhum. E alguns têm vergonha de chorar na presença dos outros. Alguns se escondem. Alguns se esquivam. E quando você vê uma lágrima, ele fala, não é uma lágrima não, é um cisco nos olhos. Você está chorando? Não, são seus olhos. Ô irmão, eu vi você chorando. Não, eu não estou chorando não. Porque muitas pessoas acham que é coisa feia chorar. Você que está me ouvindo, que está acompanhando, pode chorar, pode chorar, pode chorar. A palavra do Senhor. Receba essa palavra e chora na presença de Deus. Está passando luta, chora mesmo. Está sendo afrontado, chora. Você está como Ana, sendo afrontado por Penina. Olha, Ana, você não tem filho.
E aquele choro, a Bíblia fala que foi um choro abundantemente, ela chorava muito. O choro de Ana, queria um filho, desesperou. E o choro de Ana, eu vou falar que é um choro que muda semblante. Você já chorou muito que muda o semblante? Quando você chora muito, dá aquelas olheiras, né? A sua face muda, uma face decaída. E a Ana estava nessa situação. Ela chorava muito, 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 que não tinha nem mais palavra, mexia com os lábios. De tanta afronta da Penina, ela chorava. Que desespero, que choro. O semblante dela mudou, o semblante daquela mulher foi decaído. O choro faz isso. Mas o consolo do Senhor veio. O sacerdote ali olha para ela meio que queria se livrar dela, né? Essa mulher bêbada dessa hora. Eu vou falar uma palavra aí para ela ir embora. O Senhor dos Exércitos ouviu a tua petição. E ela sai daquele templo, a Bíblia diz o seguinte: e o Senhor lembrou de Ana e mudou o semblante de Ana. O choro, o semblante caído, mas o consolo do Deus Jeová chegou para Ana. E o semblante de Ana já não era um semblante caído. O semblante de Ana era um semblante de uma pessoa que acaba de receber o consolo dos céus. Aleluia. Muda o teu semblante agora, meu irmão. Muda o teu semblante aí, dá um sorriso para ele. Muda o teu semblante, dá um sorrisinho aí, ó. Jesus está te consolando nessa noite. Jesus está te consolando, Jesus está olhando para você e fala: ó, meu servo, minha serva, muda esse semblante aí, ó. Já chorou demais, agora chegou o momento de você dar um sorrisinho, porque o consolo está chegando até você. Foi assim na vida de Ana. O choro faz isso. Ele muda o semblante das pessoas. Lá na cidade chamada Naim, existia uma viúva que ela chorou pelo seu esposo. Os parentes foram consolar. Mas agora, o seu único filho, ele morre. Uma cidade toda comovida pela partida daquele jovem. E do outro lado, uma multidão alegre com a presença do Senhor. Agora é o encontro de uma multidão que chora e uma multidão alegre. E a Bíblia vai falar que o Senhor se comoveu por aquela mulher que chorava, se desesperava. Estão levando o meu filho, acabou, não tem esperança, já foi o meu esposo, acabou. O que me resta agora é a depressão, acabou, é o fim da minha história. E aquela mulher chora, todos vão falar, não chora, é assim mesmo. Faz parte da vida, aceita. Aceita, partiu, foi um, foi outro. Agora é viver a vida, como as pessoas falam. Segue a vida. E aquela mulher começa a chorar desesperada. Mas o consolo estava lá. O consolo chamado Jesus, ele chega para ela e fala assim: mulher, não chora. Não chora, mulher. Não chora porque o socorro chegou. Não chora, mulher, porque o consolo chegou. Ele vai até aquele esquife, toca, e aquela criança lá, oh meu Deus do céu, a morte não parou. Aquela criança ressuscita, e o consolo chega não só para aquela mulher, mas para toda a cidade. E o povo unânime fala: glória a Deus, o Senhor visitou o seu povo. Ou seja, o Senhor consolou o seu povo. O Senhor consolou o seu povo. Recebe essa palavra. Ele está consolando pessoas aqui. Ele está consolando pessoas que estão me ouvindo agora. Olha o consolo do Senhor. Talvez você mandou uma mensagem, viu o WhatsApp aí, ninguém atendeu, ignorou, nem viu. Eu quero saber dessa pessoa nada, eu não quero falar não. Mas não se preocupe. O Senhor está ouvindo o seu clamor. O seu clamor chegou ao céu. A sua oração chegou aos altos céus. E há consolo do Senhor descendo aqui na terra. Há consolo do Senhor chegando na sua vida.
há consolo de Deus chegando na sua vida. Queira que for a sua aflição, o consolo do Senhor está chegando. Chora. Pode chorar. Você sabia que tem pessoas que são contratadas só para chorar em velório? Que coisa, né? Aquele choro falso. Vamos botar lá para lágrima de crocodilo? Pessoas que são pagas para chorar. Aonde chegamos, né? Chora. Quantos artistas ele vai usar de uma habilidade para chorar? Mas eu não estou falando desse choro não, tá? Um choro fingido, um choro de um artista, alguém que paga para chorar, não. Eu estou falando do choro sincero, que vem daqui, ó, de dentro, lavando tudo. E o choro se revela em lágrimas. Se tem choro, tem lágrimas. Se tem choro, tem um lencinho para enxugar. Você tem um lencinho para enxugar as lágrimas? Você precisa dele. Você precisa andar com lencinho. O choro faz parte da nossa vida. Mas o consolo também, ele vem. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Por que será que está escrito isso? Porque o Senhor sabia que faz parte o choro. Porque o Senhor Jesus sabia que faz parte chorar. Mas automaticamente quando ele fala que vem o choro, ele fala, vem choro, mas não se preocupe, vem o consolo também. Enquanto estivermos nessa terra, vamos chorar. Há uma duração do choro. Nascemos chorando, hein? Período de choro. Não tenha vergonha de chorar, meu irmão. Seja crente chorão mesmo. Crente que chora. Mas chora, o choro verdadeiro, tá? Porque muitos aí estão fingindo que estão chorando para ficar com dó dele. Esses não, tá? Mas o choro verdadeiro. O choro do arrependimento. O choro da aflição da alma. Aquele choro que não conquista talvez a sua esposa, que vai falar, é muito mimado. Você sabe aquele choro que o marido chora, a esposa olha, é mimado. Não é esse não, tá? Ou quando o filho está chorando, você fala, eu já sei. É um truque, né, filho? Está usando um truque, né? Você está chorando, quer dinheiro? Não é esse choro não, tá? É o choro que o Senhor conhece. O choro verdadeiro. Você tem chorado? Faz quanto tempo que você chora? O choro verdadeiro. Porque hoje a gente vê nas congregações, irmão, está chorando? Tô. Por quê? Alguém não gosta de mim. Você está chorando, jovem? Porque eu queria namorar com aquele rapaz, ele não quer, aí eu estou chorando. Agora, eu já vi pessoas chorando. O que está chorando? Eu estou chorando porque eu estou vendo a glória de Deus. Essas pessoas parece que desapareceram da igreja. Será que ainda existe essas pessoas que você vê, está chorando? Ô irmão, está chorando por quê? Tem até um louvor, né? Está chorando por quê? Eu estou chorando porque eu estou vendo a glória de Deus. Eu estou chorando porque eu estou sentindo a palavra de Deus fervendo no meu coração. Eu estou chorando porque eu estou sentindo a glória do Senhor. Aleluia! Oh, glória! E esse choro é gostoso, meu irmão. É o choro da presença de Deus. Faz quanto tempo que você não chora, hein? Faz quanto tempo que você não derrama uma lágrima na presença do Senhor? É você derramando e o Senhor falando, eu estou pertinho de você. É você chorando e o Senhor falando, se acalma, e não se preocupe, eis-me aqui, eu estou do teu lado, não temas, eu sou contigo. Aí você começa a chorar, ele começa a falar, a obra é grande na sua vida, e você chora mais, ele fala, receba da minha presença, aí você vira um chororô. Como é bom chorar. É mostrar sentimento. Como é bom expressar em choro, que a gente é grato por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Como é bom chorar em saber que o Senhor, Ele está ouvindo aqui as nossas orações. Como é bom chorar,
Por que não chorar na presença do Senhor? Por que não derramar lágrima perante a face do Senhor? E o salmista vai falar que nas suas muitas lágrimas, ele fala que existe um livro das lágrimas. Que coisa, né? Livro das lágrimas. É você chorando e os pingos caindo lá no livro. É você derramando lágrima e tem um livro só registrando a lágrima. Eu quero falar que haverá um lugar que a Bíblia fala. Eu falei tanto de choro aqui, mas tem um lugar que a Bíblia descreve que lá não vai ter choro. Que coisa, né? Haverá um lugar que João, ele viu, ele foi arrebatado aos altos céus, e ele viu um lugar que cessarão as lágrimas. Aqui você chora, é bom chorar, mas o Senhor prometeu para nós um lugar aonde é eliminado a lágrimas. Ô pregador, eu não entendi mais nada. Você não está entendendo? É que o Senhor quer te levar para um lugar que não existe mais lágrima. Se não existe mais lágrima, meu irmão, acabou a tristeza. Não tem morte, não tem dor, não tem angústia, não tem corrupção, não tem nada. É alegria, é alegria. E esse lugar o Senhor preparou para mim e para você. Todos aquele a quem Ele chamou. Não tem choro. Acabou as lágrimas. Mas eu queria chorar, mas lá você não vai chorar. Mas eu queria derramar uma lágrima. Eu vou chegar lá no céu, eu vou ver o Senhor, eu vou ver aqueles que foram, eu vou ver... Não, mas eu não posso derramar uma lágrima. Não, lá não tem não. Não vai precisar disso. Esse lugar está reservado para nós. Esse lugar está precisando de moradores. Esse lugar precisa ser inaugurado por mim, por você. A gente chega hoje aqui em lugares tão bonitos, a gente chora, né? Nossa, que lugar bonito, olha, a gente chora de emoção. Lá não vai ter isso, hein? Você nem vai ter tempo para chorar porque não vai existir lágrima. Um lugar lindo, um lugar maravilhoso, um lugar especial para que o Senhor deixou para mim e para você. A nova Jerusalém que desce do céu. João viu isso. João viu isso. E ele deixou registrado lá. Ele escreveu, não haverá pranto, lágrimas, lá não tem. Acabou as lágrimas. Você chorou tanto aqui na terra, quer chorar lá? Não vai chorar. Você derramou muitas lágrimas na cama, aos lenços. Se torcer, cai muita lágrima, mas lá não vai ter. Por que não vai ter? Porque você vai estar perto do Consolador. Ele vai te dar um abraço. Você já vai chegar lá, glorificando, um lugar de glória, tudo é novidade. Meu Deus, que lugar lindo, não existe espaço para o choro. Ele já cessou, já cessou. Não tem pranto aqui não, meu filho, aqui não é lugar de chorar não. Aqui é lugar de alegria, aqui é lugar de prazer. Aqui é lugar para aqueles que venceram a tribulação, aquele que guardaram o meu nome. Esse lugar está reservado para você e para mim. Lá não tem choro. Mas enquanto a gente não chega lá, chora bastante. Chora bastante, irmão. Ame mais. Chore pelas almas. Quantas pessoas já não estão entre nós, chora por essas pessoas. A Bíblia nos ensina a alegrar com quem se alegra e chorar com aqueles que estão chorando. Vamos chorar mais, porque o lugar de alegria está nos reservado. Então aproveita, crente, servo de Deus. Chora bastante, mas não esqueça, o consolo do Senhor virá. Independente do seu choro, se for um choro de tribulação, angústia, um choro que muda o seu semblante, o Consolador está do seu lado. Receba essa palavra nessa noite. Sinta-se abraçado pelo Senhor.
Sinta-se abraçado por Deus.